Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos preparemos para ouvir a palavra do Senhor nessa terça-feira, nesse dia 2 de junho. Palavra que está em Marcos, capítulo 12, do 13 ao 17. Marcos 12, 13 ao 17. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, sobre esses que nos ouvem, nos acompanham, aqui pelo YouTube, aqueles que já se inscreveram, aqueles que vão se inscrever, aqueles que nos acompanham pela rádio. Que Deus abençoe a você, que essa palavra chegue até você, até a sua vida, até o seu coração e que faça nova todas as coisas neste momento. Irmão, Deus tem poder para transformar a minha e a sua vida por meio da sua santa palavra. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Podemos aprender muitas coisas com esta passagem do Evangelho de hoje. Muita gente quer viver uma espiritualidade desencarnada. O que seria uma espiritualidade desencarnada? Uma espiritualidade que você quer viver fora da realidade, do mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Devemos cumprir as leis que o mundo nos pede, como pagar impostos, embora a gente não queira, pela quantidade que se paga. Mas nós estamos neste mundo, neste país. Então o Evangelho mostra fariseus e herodianos tentando apanhar Jesus em uma armadilha. Eles se aproximam com palavras bonitas, mas com intenções fechadas e endurecidas. Com intenções fechadas, cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Muitas vezes querendo saber a sua opinião. Muitas vezes querendo saber qual é o seu pensamento. Esses dias uma pessoa me perguntava o que eu achava disso, dessa situação. Eu disse, não sou eu que acho, eu falo em nome da igreja. A igreja orienta assim. O padre não é padre para implantar a sua igreja do seu modo. Ele deve então fundar uma igreja, ser um protestante, vai protestar contra a igreja, vai fundar a sua igreja. Não, eu não me tornei padre, não estou na igreja católica para inventar uma doutrina, para dizer, não, eu não concordo com isso, então eu acho que deve ser assim. Não, o que a igreja nos orienta? Muitas vezes até eu penso até o contrário, eu até gostaria de orientar de forma diferente, mas aí vem a nossa parte. Quando eu fui trabalhar nas empresas que eu trabalhei, até meus 27 anos, quando eu entrei para a Canção Nobre, no ano de 2005, quando então eu estava naquelas empresas todas que eu passei, eu cumpria regras, eu tinha horários, eu tinha ponto a bater, faz parte da vida. Então,
quando eles vão aqui, com palavras bonitas, mas as intenções eram intenções fechadas. Aqui então aparece uma verdade espiritual profunda. Nem toda aproximação de Deus pode ser sincera. Eu, quando escrevi o livro O Poder da Oração Sincera, eu escrevi esse livro porque muitas vezes nós vamos para a oração com o coração fechado. Vamos à missa com o coração fechado. E não tem como Deus agir. São João Crisóstomo dizia: os lábios podem honrar a Deus, enquanto o coração permanece distante. Jesus conhece o interior humano. Ele não se deixa enganar pelas aparências. Como está o meu coração diante de Deus? Como eu tenho me apresentado para o Senhor? Tenho me entregado totalmente a Ele? Tenho me lançado na presença dEle? Jesus pede então a moeda e pergunta: de quem é esta imagem? Eles responderam: de César. E Jesus então diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A moeda tinha a imagem do imperador, mas o ser humano carrega a imagem de Deus. Aqui está o centro da reflexão. O dinheiro pertence ao mundo, mas a alma pertence ao Senhor. Dai a César o que é de César, faça a sua parte, cumpra os seus compromissos de cristão, mas dai a Deus o que é de Deus. Entregue a sua alma ao Senhor. Entregue a sua alma ao Senhor. Santo Agostinho ensinava: se a moeda leva a imagem de César, o homem leva a imagem de Deus. Se a moeda leva a imagem de César, o homem leva a imagem de Deus. O problema, irmão e irmã, não é viver no mundo. O problema é quando o mundo começa a ocupar o lugar de Deus dentro de nós. Jesus não está separando a fé da vida. Ele está ensinando, o que ele está ensinando? Podemos trabalhar, estudar, administrar responsabilidades, cuidar das coisas materiais, mas não pode ocupar o trono do coração que pertence ao Senhor. O Papa Francisco afirmou: quando Deus ocupa o centro, tudo encontra o seu lugar. Muitas vezes, o cansaço espiritual nasce porque damos tempo para tudo, mas sobra pouco tempo para Deus. E aos poucos, a oração enfraquece, a fé esfria e a alma perde a direção. Hoje o Evangelho está nos chamando a uma retomada, para que você entregue ao mundo, talvez você tenha entregue ao mundo a sua paz, sua alegria, sua esperança, sua identidade. Talvez você tenha entregue ao mundo isso. Talvez a correria, os problemas e as preocupações tenham roubado o centro. Mas hoje Jesus pergunta: a quem pertence o teu coração? A quem pertence a tua vida? Retomada, irmão, irmã, recomece. Deus acredita em você, o título de um dos meus livros. Deus conhece a verdade do coração. Não basta aparência religiosa. O homem traz a imagem de Deus. Nossa vida tem dignidade eterna. O mundo não pode ocupar o lugar do Senhor. Tudo passa, Deus permanece. Fé e vida precisam caminhar juntas. Não existe verdadeira espiritualidade sem coerência. O coração dividido perde a paz. Somente Deus reorganiza o interior humano. Sempre é possível recomeçar. Deus nunca desiste de recuperar aquilo que lhe pertence. Você pertence a Deus. Você é a imagem do Senhor. Senhor, que o meu coração não pertença ao mundo, mas seja totalmente restaurado pela vossa presença. Reze isso hoje. Durante o seu dia, reze isso. Senhor, que o meu coração não pertença ao mundo, mas seja totalmente restaurado pela vossa presença. Repita mais uma vez: Senhor, que o meu coração não pertença ao mundo, mas seja totalmente restaurado pela vossa presença. E sobre vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.